gente! Esse é o ArchiCast especial, meu nome é Adilson e hoje a gente vai conversar sobre a importância que as premiações têm no mundo da arquitetura e do urbanismo. Seu significado vai além de simplesmente identificar excelência. Ela também é resultado de várias discussões que permeiam o que é fazer arquitetura e o que é considerado importante no contexto social e cultural. As premiações são diversas nas suas formas de seleção e nos júris, e cada uma delas define qual a melhor maneira de selecionar os trabalhos e atores responsáveis pelas produções. E sem dúvida, o mundo de hoje demanda outros olhares, como a inclusão, a representatividade e identidades. E é nessa discussão que o Prêmio Instituto Tomiotaki AkzoNobel se apresenta em sua 9ª edição com o desafio de catalisar ideias, procurando refletir sobre o que é premiar e de que forma fazer isso da melhor maneira possível. Para conversar sobre essa temática, a gente está aqui com duas pessoas importantes nesse contexto. Deixa eu apresentar a Sabrina Fontenelle. A Sabrina é arquiteta urbanista pela Universidade Federal do Ceará, doutora pela FAUSP, professora da Escola da Cidade e coordenadora dos prêmios Instituto Tomiotaki desde julho de 2022. Boa tarde, Sabrina, seja bem-vinda de volta para conversar com a gente. Boa tarde, Adilson. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Diego. É uma alegria estar aqui falando desse prêmio para o Instituto Tomiotaki e com parceria com a AkzoNobel. É tão importante no nosso cenário da arquitetura brasileira. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. Está aqui também o Diego Mauro. O Diego é arquiteto urbanista pela Universidade Federal da Bahia, mestre pela FAUSP, curador assistente do Instituto Tomiotaki e membro do júri das 7ª e 8ª edições do Prêmio de Arquitetura Instituto Tomiotaki AkzoNobel. Boa tarde, Diego. Obrigado pela sua presença aqui. Olá, Adilson, Rafa e Sabrina. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês hoje. Bom, para conversar com os dois, estou aqui com o Rafa. E Rafa, tudo bom? Tudo beleza. Olá, Adilson. Obrigado, Sabrina e Diego, pela presença. A gente fica honrado de mais uma vez estar aqui fazendo a divulgação do prêmio de um instituto tão importante, com muita relevância e que também define, né, ajuda a definir os caminhos da arquitetura brasileira. Para a gente é uma honra. Obrigado pela presença. Isso aí. A gente podia começar esse papo aqui falando brevemente sobre premiações de arquitetura e urbanismo no mundo, né? A gente faz episódios, inclusive, do Pritzker aqui, faz uma análise dos vencedores e ao longo dos anos a gente percebe que há uma mudança, uma adaptação e atualização desses prêmios, né? De quem premiar, como premiar, o que é relevante nas premiações. E a gente tem um número aí importante de premiações no mundo que tentam destacar os trabalhos importantes acontecidos aí, seja anual, seja bienal, enfim. Sabrina, a gente podia começar a conversar sobre essas questões, né? Eu acho que a gente podia começar falando talvez do prêmio mais conhecido, né? O prêmio internacionalmente conhecido, que é o Pritzker, que muitos consideram o prêmio Nobel da Arquitetura, né? Diante do seu alcance, da importância e relevância que tem. Que recentemente teve a indicação do arquiteto inglês David Chipperfield como o laureado desse ano 2023 pela sua produção. Eu queria destacar um outro prêmio internacional que eu acho muito interessante, que tem um formato diferente, um caráter diferente, que é o W Awards, que é um prêmio americano voltado para a produção de mulheres, arquitetas e urbanistas. E é um prêmio que tem 3 categorias, cada uma dessas categorias leva o nome de uma profissional de destaque, né, que se aproxima e tenta mapear a produção a partir de arquitetura emergente, outras com excelência na prática, e uma terceira categoria que é a de pesquisa em gênero, que é muito interessante porque a gente pensa prêmio muito a partir de uma produção ou de uma trajetória, mas esse fala também de pesquisa, né. Acho que no Brasil a gente tem alguns prêmios que têm uma certa periodicidade, outros que começaram e se perderam no meio do caminho ou deixaram de existir, mas eu acho que talvez a gente pudesse destacar aqui o do Instituto dos Arquitetos do Brasil, que já acontece algumas edições, que tem um formato bem diferente do Instituto Tomiotaki, e outros que tem, às vezes, mais voltado para uma arquitetura comercial, outros que têm uma especificidade regional ou de um programa específico também. Acho que eu só queria destacar em relação a esses prêmios nacionais e internacionais, né, diante do que você falou, Adilson, que tem um caráter interessante em relação a como esses editais são montados, né? Esses são prêmios que são autoindicação, pessoas vão lá, leem um edital e falam assim, pô, isso aqui parece comigo, com a minha trajetória, com aquela obra que eu construí, o projeto que eu pensei, a pesquisa que eu desenvolvi, vão lá, se inscrevem, e um júri olha para isso e tenta entender a relevância, quais são a partir de determinados critérios. Acho que falar de critérios e de júri é super importante quando a gente fala de prêmio, e outros que não, que são indicação desse próprio júri, né? Não tem uma nomeação. O Pritzker tem esse caráter. São profissionais que estão observando, já mapeando
desempenhando há um determinado tempo determinadas trajetórias, e eles indicam esses laureados, né, e laureadas. Então, acho que para falar de prêmio, a gente tem que falar quem compõe o júri, quais são os olhares, quais são os perfis desses jurados e juradas, e também desses editais, né, que às vezes deixam mais ou menos claros também quais são os critérios de seleção. Queria fazer um comentário só rapidinho, que com o mundo digital, a gente tem cada vez mais essa possibilidade da própria autoinscrição, né, já que as possibilidades de um júri, né, olhar para toda a produção, assim, enxergar tudo, às vezes é complicado, mas a facilidade que a gente tem hoje no mundo digital conectado, né, essa autoindicação de quem vai participar também é uma coisa interessante, né. E inclusive deixa muitas vezes o processo muito mais democrático, né, do que determinadas indicações, né, você percebe e o júri tem contato com aquilo e a partir dos critérios decide, entende se tem relevância ou não. Então acho que eu entendo assim que essas autoinscrições é um momento interessante de ampliar, né, a quantidade de pessoas, a diversidade de pessoas, regional, enfim. Legal. Sabrina, você fez esse recorte, né, da autoindicação, da escolha e olhando um pouco da perspectiva nacional, né, os prêmios de arquitetura inicialmente tiveram muito associados também a concursos, né, de projetos e tal. Então tem essa visão que é aquela coisa também da medalha, né, como aqui, o prêmio do RIBA, a IA. E no Brasil, então, é até isso um pouco que o Adilson disse, né, com essa facilidade digital também de acesso a essas informações, o perfil dos prêmios foram mudando e se moldando. Nesse sentido, Diego, conta pra gente um pouquinho dessa história da criação do prêmio do Instituto Tomi Otaki de Arquitetura, como é que ele foi se adaptando a essas novas agendas, essas novas formas também de visualizar e também trilhar um caminho, né, de observação e de opinião para a arquitetura brasileira. Para a gente falar, né, do prêmio de arquitetura do Instituto, a gente tem que remontar lá para 2012, né, que foi quando foi pensado inicialmente o prêmio de arquitetura. E aí para isso eu tive uma conversa com Priscila Gomes, que é curadora lá do Instituto, né, e que esteve acompanhando desde o início do processo. Aí eu vou contar algumas das coisas também dessa troca com ela, assim, porque eu particularmente ingressei no Instituto em 2019. Né? Então, na época, lá em 2012, foi feita uma pesquisa, uma vasta pesquisa, né, com relação a publicações e mesmo prêmios que estavam acontecendo no momento. E o diagnóstico que se chegou é que havia necessidade, tinha uma brecha aí nessas premiações, que era justamente como dar visibilidade à jovem produção de arquitetos e arquitetas. Né? E aí a gente vai, claro, falar um pouco mais da produção brasileira, que o recorte do Instituto, né, do prêmio, é sobretudo voltado aqui para o Brasil, para arquitetos e arquitetas brasileiras. Então, foi pensada uma premiação que tivesse um recorte de idade, no qual a gente teria inscrições com pessoas de até 40 anos, né, que isso é considerado jovem arquiteto, né, porque é uma profissão que demora um certo tempo para a gente iniciar realmente a nossa produção. E uma característica também interessante é que aí a gente tem que fazer uma contraposição, né, porque já que foi trazido o tema do Pritzker aqui, o Pritzker ele costuma premiar um profissional pela sua trajetória, né, não tanto por uma obra pontual, porque acho que Sabrina trouxe aqui uma questão muito importante que a gente também pode falar dos prêmios, seja do ponto de vista da autoinscrição ou por meio do convite, né? Então a gente também pode falar da premiação por meio de valorizar uma trajetória ou valorizar pontualmente um objeto arquitetônico, um projeto que está sendo inscrito, submetido. Então a ideia do prêmio de arquitetura era de autoinscrição. Em determinado momento foi feita uma experimentação que não está mais vigente agora nessa última edição, né? Mas a gente vai falar sobre isso, de um comitê de indicação de projetos, que a gente pode discutir mais para frente também. E outra questão também é que o prêmio de arquitetura ele surgiu sem categorias. Então é algo muito interessante que traz muito debate, porque a gente vê situações as mais variadas, né? Desde situações de projetos de arquitetura efêmera até terminais de aeroportos sendo colocados ali em debate no mesmo cenário. Então esses são as diretrizes gerais, assim, né? Valorizar, sobretudo, a jovem produção brasileira, esse recorte inicial de 40 anos de idade, a ausência de categorias, e depois isso foi sendo aperfeiçoado ao longo do processo, até a gente chegar nas edições atuais. Queria puxar a Sabrina porque ela tem um trabalho muito interessante de pesquisa sobre algumas premiações e algumas polêmicas que aconteceram. O próprio Pritzker, né, tem uma polêmica grande a respeito da Denise Scott Brown, né, que produziu muito com Robert Venturi, né, e inclusive o Pritzker depois foi mudando o próprio caráter da premiação, né, por exemplo, premiando o Herzog de Meuron, que não é necessariamente uma pessoa, mas um grupo de pessoas, né, depois vai premiar um escritório com 3 pessoas, enfim, vai tentar buscar não só no fator obra, como é que fala, legado, mas também tem esse caráter de ser uma premiação que serve de exemplo para uma pesquisa ou para uma referência e buscar também uma abrangência maior, não só buscar na Europa, nos Estados Unidos, uma produção significativa, né? Você podia contar um pouco da história da Denise Scott Brown, né, e toda a polêmica que envolveu, né, o Pritzker nessa época, né, Sabrina? Aproveitar você para destrinchar um pouco essa história. O Pritzker tem uma longa história de algumas pequenas polêmicas, assim, que ganham mais ou menos força, mas que revela um pouco de como o nosso campo de atuação olha para isso, né? Como o Diego colocou muito bem, a gente tem falado aqui, acho
que tem uma coisa interessante em relação aos prêmios, que é esse mapeamento, né, da produção contemporânea. E quando a gente olha para a questão de gênero, que eu acho que é um pouco das pesquisas que eu fiz recentemente, a gente pode falar desse caso da Denise, mas também tem a própria questão da Zaha Hadid. Enfim, a Denise entra na história de uma produção gigantesca, uma reflexão incrível, é professora de universidades, levando várias oficinas de trabalho de alunos, ela mesma, boa parte da produção das publicações dela com o Robert Venturi, que é seu marido e parceiro e sócio no escritório, se deu de maneira muito conjunta e muito intensa, né? Mas em 91, quando o Pritzker é indicado para o Robert Venturi, é somente para ele, né? E começa uma grande discussão sobre ele mesmo, questiona por que não a Denise, se ela é a grande parceira, a sua semelhante inspiradora. Ele usa essa expressão justamente quando ele vai fazer o discurso do prêmio. O júri informa que somente uma pessoa pode receber o Pritzker, e ele vai, recebe o prêmio e tudo mais. E aí é curioso porque nessa nossa onda revisionista em relação ao nosso campo de trabalho, em 2012, duas alunas da Universidade de Harvard começam uma petição online exigindo o reconhecimento da Denise Scott Brown pelo comitê do Pritzker. Abrem uma grande petição online que tem várias assinaturas, praticamente todos os Pritzkers assinam naquele momento, desde o Koolhaas, o próprio Herzog de Meuron, que você citou aqui, falando que é uma injustiça, que ela deveria ser reconhecida, e até que o Pritzker, o júri, naquele momento supervisionado pelo Peter Palumbo, informa que não é possível mesmo retroceder e olhar para um júri, um momento que se olhou para essa produção. E o questionamento que vem delas, dessas duas estudantes americanas, a Arielle Lichten e a Caroline James, é justamente de que a justificativa de que duplas, ou que somente uma pessoa é indicada, que duplas não cabem serem indicadas, ou um escritório não cabe, porque logo depois, em alguns anos depois, o próprio Oscar Niemeyer é premiado com outro arquiteto, não juntos, como dupla, mas naquele mesmo momento duas pessoas são indicadas. E a Denise é uma defensora, ela até questiona, ela faz vários textos falando do episódio, até o momento que ela fala, não quero mais falar sobre isso, falem da minha obra, né? Falem do que eu produzi, vamos parar de falar desse episódio, porque eu não me restringo a esse episódio, que é muito interessante também. E ela ganha vários outros prêmios, vai ser laureada em várias outras frentes, mas o que eu acho interessante é que a Denise, ela defende, em uma dessas publicações que ela vai falar desse episódio do Pritzker, que a gente, muitas vezes, nesse momento, quando as premiações ainda era muito voltada para essa ideia do gênio, ou de um indivíduo especificamente, você está esquecendo que a arquitetura é fruto de trabalho coletivo, né? Então ela finaliza um dos textos falando, saudemos a noção de trabalho coletivo, isso é importante. E as regras são refeitas, o comitê repensa isso, em 2001 justamente acontece a premiação do Herzog de Meuron, né? Da dupla, como vocês mesmos colocaram, de um escritório. Curioso também, porque boa parte dessas mulheres que são premiadas, muitas vezes são associadas a mulheres workaholics, autoritárias, intransigentes. A própria Zaha Hadid vai receber vários desses nomes, mas ela, quando recebe o prêmio, a primeira coisa que ela faz é agradecer aos seus parceiros, aos seus colegas, os engenheiros com quem ela trabalha. E aí é curioso, porque é uma mulher que, quando recebe, lembra de toda essa existência dessa coletividade, né? Acho que tem possibilidades aí da gente pensar do que é que esse prêmio está colocando, e se são obras específicas, se são trajetórias, e trajetórias de pessoas, de profissionais específicos ou de determinados escritórios que têm sempre parceiros e colaboradores. Toda essa história polêmica, né, do Pritzker traz um pouco essa noção do que o prêmio, ele faz recortes, né? Vai mudando a composição do júri, vai mudando também o percurso simbólico e da cultura também, os prêmios vão se adaptando, né? Não querendo fechar essa questão do Pritzker, né, mas é muito também simbólico quando a Benedita Tagliabue também assume o corpo de jurados, as coisas começam a mudar também. Ela que também é quase que uma arquiteta invisível, né, perante o trabalho do Henrique Miralles. Isso é uma coisa muito típica mesmo da premiação. Aproveitando um pouquinho essa discussão, o prêmio de arquitetura já está na 9ª edição. E também vocês vão adaptando esses dispositivos, né? Acho que ajustando a essas novas demandas, urgências. Quais foram, então, as novidades dessa edição, né? O que vocês vieram ajustando para chegar no formato de hoje? Acho que vou propor de fazer uma breve retrospectiva até chegar na 8ª edição. Eu vou falar um pouco, né, dessas edições, começando pela primeira, até a gente chegar nas edições mais recentes, para poder entender e discutir um pouco mesmo como que são esses ajustes
ajustes necessários para a gente manter mesmo a proposta, né, a ideia do prêmio. A gente precisa fazer esses ajustes para que o prêmio continue mantendo aí aquilo que ele se propôs, né? Então, uma característica interessante, né, é que, por exemplo, essa ideia de a gente acolher uma jovem produção e aí esse recorte, né, de 40 anos, aí eu já vou falar também das dificuldades, para pensar um pouco, né, por trás dos bastidores. Assim. O que acontecia também na prática é que grandes escritórios se inscreviam na premiação do Instituto, eles levavam o prêmio, porque durante um período a gente teve primeiro, segundo e terceiro lugar, que isso foi algo que caiu, né? Não fazia muito sentido colocar em situação de disputa esses 3 lugares, sendo que a gente tinha, como eu comentei com vocês, situações de projetos muito diferentes, escalas diferentes, de temporalidades diferentes, enfim. Então, nas primeiras edições, a gente tinha esse recorte de até 40 anos, mas isso foi retirado, porque o que acontecia era que, na verdade, os escritórios mais consagrados, mais consolidados, escreviam os projetos com o nome de um arquiteto mais novo, ou arquiteta mais nova, só que isso se mostrava um grande imbróglio, porque na hora da premiação, que na época a premiação era feita em viagens, né, aí o chefe do escritório queria viajar. Então, isso acabou criando uma necessidade de revisar mesmo a proposta. Em determinado momento, se eu não me engano, foi na 5ª edição, em 2018, que isso foi modificado para a gente liberar, né, para outras idades também. Também em 2018, a gente teve essa ideia, né, do Comitê de Indicação de Projetos, eu não estava presente ainda, que era uma tentativa de capilarizar um pouco mais as inscrições do prêmio pelo Brasil. Porque o que acontece, né, o que a gente vinha verificando? Que quando a gente tem a divulgação pelo Instituto, a gente acaba mobilizando uma rede de profissionais que estão, sobretudo, no Sudeste, né, sobretudo Rio-São Paulo. Então, houve essa tentativa, durante um período, né, de contratar profissionais especificamente para apontarem projetos, por meio dessa seleção de projetos deles, o próprio Instituto entrava em contato com esses escritórios e convidava eles a se inscrever. Então, esse comitê de indicação de projetos, ele não trazia nenhum tipo de benefício na hora do processo de seleção do júri, mas ele tinha esse objetivo de alguma maneira, convencer alguns escritórios que estavam fora desse eixo, Rio-São Paulo, ou que tinham alguma natureza efêmera, algo que a gente não costuma reconhecer como projetos premiáveis, enfim, era para tentar trazer esses projetos para dentro da inscrição do prêmio. E então, essa foi uma característica também. Na 5ª edição, a gente também teve uma outra característica que foi suspender, como eu falei, né, que não fazia muito sentido esse primeiro, segundo e terceiro lugar, então isso foi suspenso. Então você tem 10 projetos que são selecionados, desses 10 projetos, 3 são os premiados, né, que ganhavam viagens, e depois de algum tempo, nas edições mais recentes, começou a aparecer a menção honrosa, e aí a gente tinha a menção honrosa sustentabilidade, a menção honrosa cor. Em 2021 para cá, se eu não me engano, apareceram situações com 3 menções honrosas, que era menção honrosa, não tinha um título, menção honrosa cor e menção honrosa sustentabilidade. Então, são algumas tentativas de dar visibilidade para alguns temas, algumas discussões. No caso da questão da cor, era uma questão que era interessante porque o nosso parceiro, né, o Axel Nobel, tinha essa discussão sobre a cor e por isso seria importante, de alguma medida, trazer esse aspecto, que a gente pode problematizar também como que o júri lida com isso, porque daí a gente consegue trazer discussões inesperadas, né? Digamos que a gente subverte essas categorias em algumas edições. E sustentabilidade também porque é um tema cada vez mais importante e que se mostrou da maior importância a gente ter isso como uma premiação. E para essa 9ª edição, tiveram algumas novidades também, né, Sabrina? Categoria universitária também. Explica um pouco a atualização aí do prêmio para essa 9ª edição. Bom, essa 9ª edição, acho que eu vou começar falando a partir do que o Diego colocou. A gente, por exemplo, acho que uma das questões que a gente fez foi que esse comitê de indicação que tinha anteriormente, esses pesquisadores, profissionais que estavam entendendo assim, esse panorama, ele vai ser extinto. A gente achou que o prêmio já tem um alcance, já tinha uma certa projeção, e também a gente fez uma parceria com o CAU, né, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, de maneira que a gente pediu apoio para poder divulgar na lista de associados e se aproximar nisso. Então apareceu nas newsletters, era muito um apoio de divulgação do prêmio, que era uma tentativa de se aproximar com outras regiões, né, fora desse eixo Rio-São Paulo, e novamente voltar essa questão da autoindicação, né, não tem mais alguém sugerindo projetos, mas as pessoas viam o edital, achavam que tinham interesse ou não, e aí o edital foi reformulado de maneira a tornar também atrativo, interessante e que trouxesse questões que fossem emergentes e contemporâneas também. Acho que tem uma questão dessa. Acho que a primeira modificação se dá porque a gente lançou algo que a gente chamou de eixos norteadores, assim, que são provocações iniciais e especulações sobre esse campo da arquitetura. Nós lançamos 4 eixos que profissionais, escritórios, coletivos poderiam olhar e falar, bom, eu acho que meu projeto se encaixa aqui ou se encaixa em 2 desses aqui, e isso estava num formulário que a gente elaborou e à medida que fossem se
inscrevendo, a gente conseguia ter também uma noção desse panorama. Não eram obrigatórios, mas eles eram indicativos um pouco para essa linguagem. Então a gente fez um primeiro eixo que a gente chamou de tecnologias inovadoras, que era uma tentativa de mostrar quais eram as atuações projetuais, construtivas, que falavam sobre atualizações e interpretações sobre materiais e métodos construtivos, né? Falando sobre saberes, temporalidades e memórias, e que contemplam desde projetos de restauro ou intervenções em espaços históricos até edifícios recém-construídos, né? Que podiam utilizar de materiais e técnicas completamente inovadoras, não só de bioconstrução, mas também de estruturas industrializadas. Então era algo associado com esse aspecto tecnológico, né? Um segundo eixo que a gente lançou e que a gente achava que a gente queria entender, né? Tentando entender prêmio como esse mapeamento, esse levantamento, indicação do que poderia ser referência, o segundo eixo seria inovações no cotidiano, que eram projetos que tinham um certo impacto no dia a dia de comunidades, né? Que garantiam otimização de usos, dinâmicas de circulação, ou mesmo aspectos recreativos de grupos sociais dos mais diversos. Podiam ser, por exemplo, escolas, bicicletários, passarelas, ou mesmo requalificação de praças, assim, algo que fosse pontual, mas que impactasse aquilo que está ao seu redor. O terceiro eixo que a gente sugeriu era que a gente chamou de práticas e agenciamentos espaciais no território e na paisagem. Se aproxima mais dessa questão dos projetos efêmeros, né? Que podem ser efêmeros ou permanentes, dependendo do tempo que fica, mas que são ações propositivas de impacto médio ou longo prazo em territórios urbanos ou rurais, né? Podem ser arquiteturas que estão relacionadas a determinadas manifestações, determinadas transformações ou transições nessa paisagem cultural e que tem um programa de necessidade mais fluido, assim. Então pode ser uma concha acústica, um cinema ao ar livre, alguns abrigos temporários, usinas de reciclagem, e a gente recebeu programas muito variados. E por fim, tendo em vista essa questão das próprias menções honrosas relacionadas à cor, esse quarto eixo era das cores, né? Então projetos que empregavam a cor de uma maneira mais ativa, relacionada a uma pulsão cromática, ou que funcionasse como elemento de comunicação, ou que remetesse a uma identidade arquitetônica, enfim, e alguns projetos também se submeteram nesse eixo, né? Além desses eixos norteadores, essas maneiras da gente impulsionar, ou tentar convidar a participação, a gente tem uma grande novidade aí, que como o Diego colocou anteriormente, as pessoas recebiam como, vamos dizer assim, entre aspas, recompensa ou agraciamento, essas viagens, né? Então, quem foi premiado numa edição foi para o Japão, inclusive nossos colegas estão no Japão nesse momento, por conta da pandemia teve um atraso das viagens, mas outros foram para a França, enfim, o prêmio era essa viagem internacional, que era uma viagem de formação, né? Melhor prêmio que existe. Calma, Melhor que eu vou prêmio. chegar na versão atual, que ainda é muito interessante também. Porque a gente teve esse questionamento também, assim, não tem mais as viagens? E a gente pensava também assim, poxa, a viagem é interessante, mas talvez o prêmio pudesse ir além da continuidade à discussão que a gente está tentando promover. Porque também tem esse caráter. O prêmio de arquitetura Tomiotaki Akzo Nobel, ele é para obras construídas, não são projetos, né? Então, tem que ser obras que foram construídas nos últimos 10 anos. Então, a gente quis olhar para isso e falar assim, bom, dessas 10 selecionados, 3 vão ser premiados, como o Diego já tinha colocado, mas vamos continuar a discussão? Então, a gente tem como recompensa, o prêmio em si é a construção de um mini documentário que vai ser realizado por jovens cineastas, a gente vai fazer uma chamada, e a ideia é que possam ser vídeos de exploração e de crítica dessas obras arquitetônicas. E aí a gente quer no segundo semestre desse ano apresentar esses vídeos, esses 3 vídeos, e promover um debate público também, né? Teve um projeto relacionado aos prêmios que acontecia até antes da pandemia, que era o Cine Fachada. E na fachada do próprio Instituto Tomiotaki eram projetados os vídeos, as pessoas ficavam do lado de fora, assistiam, com pipoqueiro, e aí nesse momento a gente quer retomar esse projeto e promover uma discussão, uma reflexão sobre essas obras que foram premiadas, né? A gente tem essa particularidade também no Prêmio de Arquitetura do Instituto, que são esse período aí de 10 anos do projeto construído, né? Como Sabrina bem mencionou, os projetos precisam ser construídos quando a gente está falando da categoria opcionais. Esse recorte de 10 anos, ele se manteve aí, algo que vem perdurando, justamente porque dentro desse trabalho de prospecção, né, da gente tentar valorizar obras que não estão nesse eixo Rio-São Paulo, é importante também a gente poder olhar um pouco para trás. É um tempo da gente pensar, às vezes, identificar alguns projetos, da nossa rede chegar, né, e mobilizar essas pessoas para inscreverem suas propostas também. Então, isso é uma característica que para a gente é interessante e que ela resulta, para quem é membro do júri, né, porque existe também uma dinâmica interna de quem integra o júri no Prêmio de Arquitetura, que somos sempre em 5 pessoas e a gente sempre tem um integrante que é do próprio instituto, né? Então, no meu caso especificamente, eu integrei a 7ª e a 8ª edição do prêmio. Então, uma característica interessante é que os projetos, os escritórios inscrevem esses projetos algumas vezes, porque também não existe essa proibição. O festival de cinema é uma situação onde a gente não pode inscrever filme mais de uma vez, por exemplo. Já no Prêmio de Arquitetura a gente pode. Então, é muito comum acontecer de um escritório inscrever o mesmo projeto 1, 2, 3
vezes e ele ser selecionado na terceira vez. Isso é uma característica interessante porque a gente entende também que o que está sendo selecionado e o que está sendo pensado para ser exposto e dar visibilidade não é necessariamente um projeto em si, mas é esse projeto em relação com os outros 10, os outros 13, dependendo da edição, porque a gente cria um discurso. Aí sim, existe um discurso que está sendo construído do que a gente está querendo debater, discutir ou apresentar de alguma maneira como que a gente está entendendo como o panorama brasileiro contemporâneo de arquitetura. É muito legal essa sua fala, Diego. Dá a real dimensão mesmo do que é um prêmio, né? Não é só uma medalha, né? Ele tem uma intenção maior nessa discussão. Aproveitando a brincadeira do Adilson, né? A substituição da viagem pelo vídeo, eu achei fantástico, que é uma forma também de você capilarizar a discussão, né? E de fato fazer com que esse arranjo da discussão continue ainda reverberando de forma quase que autônoma, né? Sem necessariamente o esforço. Esse vídeo vai estar nas mídias e vai estar funcionando de uma outra forma. O registro e a reflexão, né, pro próximo, né? Muito legal. O vídeo vem também, e é interessante pensar, porque são obras construídas, né? Então, muitas vezes nas exposições, a gente, para apresentar uma arquitetura, um projeto dessa arquitetura ou essa obra que já existe, a gente se utiliza dos recursos muito próximos da linguagem de um arquiteto, né? Então, são os desenhos, são fotografias, maquete, que o público geral costuma se aproximar e achar bem interessante, mas o vídeo é interessante porque aí você começa a entrar com outra dimensão, né? A circulação, é o movimento, você vai apreendendo informações, por exemplo, com relação ao uso ou as transformações dessa obra, dependendo de quando ela foi inaugurada, né? Tem um dado que eu queria trazer, que Diego colocou sobre os 10 anos, que eu acho que é legal. Como as obras são obras construídas nos últimos 10 anos, tem um dado interessante em relação a essa última edição do prêmio, que é o fato que dos 190 projetos inscritos, 138, ou seja, uma quantidade maciça, são obras finalizadas, porque esse é o dado que a gente queria trazer, de 2020 a 2022. A gente achou que, quando a gente lançou o edital, que ia ter um número até muito grande, até 2020, uma parada aí por conta da pandemia, mas não, isso demonstra que a construção civil continua muito ativa, mesmo durante a pandemia de Covid-19, né? E boa parte dos projetos aconteceram e foram inscritos nesses últimos 3 anos. É sempre importante lembrar também, né, que quando o Instituto Tomiotaki surgiu lá em 2001, ele tinha como tripé mesmo pensar as artes, a arquitetura e o design. A gente tem lá também o prêmio de arquitetura, o prêmio de design, o prêmio de artes, né? E mesmo assim, o objetivo sempre foi também que o prêmio de arquitetura, ele não fosse especificamente para o público iniciado, que esteja formado para ler uma planta. Então, essa nova proposta de premiação, ela, na verdade, está juntando, ela está, de alguma maneira, mobilizando essa linguagem da arquitetura e ela está trazendo uma discussão aí que se aproxima das artes também, da discussão do audiovisual. Então, ela está dialogando com essa ideia da gente pensar sempre uma exposição que é também para os iniciados, as pessoas com formação na arquitetura e no design, mas também para pessoas que não têm esse envolvimento com a linguagem própria da arquitetura. Então, é interessante essa mudança de linguagem para a gente aumentar o público também de pessoas que se interessem pela discussão sobre arquitetura e sobre urbanismo. Voltando à questão do vídeo também, essa oportunidade também de vocês conectarem, né, com uma nova produção audiovisual, então isso também faz essa transdisciplinariedade também acontecer, né, que também é muita identidade da própria instituição, né, isso é muito legal. A Sabrina explicou sobre os eixos, né, de inscrição, o Diego também falou sobre essa possibilidade temporal, né, que abre aí uma porta, né, de oportunidades, e isso está diretamente associado ao júri, né, que deve ser um grande desafio fazer essa escolha, a seleção do júri, né. Queria que vocês falassem um pouquinho pra gente como é que é feita essa composição do júri, se ela é feita em cima desses eixos, né, e como que isso é feito para, de certa forma, também fazer o ajuste, né, daquilo que vocês, de fato, pretendem discutir. Como é que é esse processo? Com relação à questão do júri, ele também teve algumas adaptações, né? O que eu acho que é bem legal de pensar é que a discussão sobre representatividade, né? Pensar na hora da seleção... Porque assim, vamos voltar um pouquinho. O que acontece, né? Existem 2 etapas no processo de avaliação do júri, né? Num primeiro momento, cada integrante do júri se depara e avalia as pranchas dos projetos. E no segundo momento, existe uma reunião em que todos os integrantes ali do júri vão debatendo e vão caindo os projetos, né? A gente discute aqueles que foram mais votados, e aí um vai derrubando o outro. Quando eu falo derrubando, é porque é muito comum você pensar, esse projeto aqui é de arquitetura efêmera, então vamos colocar esse em diálogo com outro de arquitetura efêmera também para ver. Então a gente vai fazendo esses testes, né? Testando os projetos, porque mais uma vez
reconhece. É claro que é importante a gente reconhecer os méritos específicos individuais de um projeto, mas talvez mais importante ainda seja pensar em quais são os atributos que estão ali nesse conjunto de obras que estão reunidas naquela edição. Essa discussão sobre pensar a territorialidade, ou seja, dissolver essa presença massiva de projetos no Rio e São Paulo. Outra discussão que sempre aparecia também dentro do júri é a questão das residências unifamiliares. Desde o início, e é bem interessante pensar, né, que era muito comum, se a gente olhar o histórico das edições, a gente vê de 3 a 4 casas sendo premiadas por edição. O que isso representa? Isso, na verdade, é um reflexo bastante fiel de qual é o público que consome arquitetura no Brasil, né? Que a gente sabe que é um público de elite, porque muitas vezes essas residências unifamiliares são casas, às vezes, de segunda moradia. Então, é a casa de veraneio, enfim, não é nem a primeira casa dessa família, né? Então, existe esse debate, essa discussão sobre como complexificar isso, né? E por que eu estou fazendo essa volta? Porque eu estou dizendo que toda essa discussão sobre como variar, complexificar o programa, deixar mais rica essa composição de projetos, ganhou uma discussão sobre a composição do júri na edição de 2021, na 8ª edição. Por quê? Por conta da pandemia, todas as premiações passaram a ser online, remotas. Então, com isso, a gente conseguiu diversificar também essa composição de júri, né? Porque a partir dessa edição de 2021, a gente começou a ter uma preocupação de ter um integrante de regiões diferentes do Brasil, porque agora a gente conseguia fazer essas reuniões remotamente. Além de pensar a formação desses profissionais, né? Vamos dizer assim, um profissional que às vezes tem uma carreira mais acadêmica, outro que pensa em discussões urbanas, outro que seja um pouco mais próximo do mercado imobiliário. Então, tinha essa variação, só que agora a gente também conseguiu territorializar essa composição do júri por meio do júri virtual. Bom, e esse ano, como a gente já comentou antes, tem a categoria de estudantes. Queria saber como é que foi a receptividade, como é que foi o processo seletivo, porque a gente tem várias outras, agora mais, né? Antigamente a gente não tinha tantas assim, premiações que premiavam trabalhos finais, né? Que é muito comum, muitas vezes, e aqui vocês também incluíram estudantes também nessa conversa, né? Queria saber como é que foi o processo seletivo, receber os trabalhos e o balanço, né? Que vocês tiveram do processo todo. Bom, para essa edição a gente retomou, na edição de 2019 aconteceu uma categoria universitária, por conta da pandemia essa categoria ficou meio que em suspenso e a gente achou interessante retomar nessa edição. A gente lançou também uma temática que era Memórias, Transformações e Resistências nos Territórios e nas Paisagens. E aí, Adilson, tinha uma coisa interessante que no edital não restringia só trabalhos finais de graduação. Poderiam ser relacionados a essa temática trabalhos de disciplina, trabalhos de extensão universitária, concursos universitários. E aí a gente recebeu bastante trabalho, foram ao todo 138 projetos universitários, de 17 estados brasileiros e do Distrito Federal, que mostra que teve um alcance. A maioria, nesse caso, ainda foram trabalhos de São Paulo, Rio de Janeiro e o Ceará. A grande maioria também era desses 138 trabalhos finais de graduação, mas foram dispersos, assim. A gente conseguiu ver trabalhos de vários formatos e o júri também se aproximou com muito interesse para essa produção e teve um debate muito interessante também. E teremos na exposição 4 trabalhos, 3 que eram selecionados, que estavam previstos no edital, e um 4 que é uma menção honrosa também. Então acho que a gente está em contato com essas pessoas. Tem uma coisa muito interessante que eu acho que vale falar, diante do que o Diego colocou do contexto de pandemia, que é que a gente traz um representante de cada escritório, ou coletivo, ou um profissional responsável por essas obras construídas, e também desses universitários vamos trazer também para São Paulo, juntamente com o júri. Então é um momento interessante de todo mundo se conhece, e aí tem uma troca muito intensa também, e essas pessoas podem participar desse momento da abertura. Então a abertura da exposição é uma oportunidade de estabelecer diálogos também. Então acho que vale a pena reforçar o convite, e está prevista a abertura da exposição dia 9 de maio deste ano. Vamos fazer bastante esforço para estar lá também, né? Sim, precisamos conhecer o Instituto. Dando também um spoiler aqui para a audiência, esse não é o primeiro episódio que a gente vai fazer. A gente vai poder conversar mais sobre os trabalhos, né? Sobre tudo isso que Sabrina e Diego estão falando. A gente vai poder ver, inclusive, aí também um outro pequeno spoiler para vocês do que a gente vai continuar conversando. Sabrina, você acabou adiantando um pouquinho, mas a pergunta que fica agora é o seguinte: quais são as próximas etapas do prêmio? O que vai acontecer além da exposição? E também uma vinculação com o prêmio de design que está em andamento também. Fiquem à vontade para vocês falarem aqui dessa jornada que continua, né? Bom, eu vou começar falando um pouquinho de arquitetura e passo para Diego, que está no júri, que está acompanhando trabalhos do prêmio de design, e as 2 aberturas das exposições estão próximas e elas vão acontecer também muito próximas. A gente está agora em contato com todos os escritórios e com todos os estudantes, pensando nos materiais que vão entrar e que vão ser apresentados para essa exposição, juntamente com as equipes de design e de tipografia do Instituto Tomiotaki, fazendo a seleção e pensando em formatos, suportes e aproximação, enfim, como é que isso se dá
nas salas de exposição. Também estamos num momento muito interessante em contato com o júri, desenvolvendo os textos do catálogo. Então a gente também tem interesse de construir essa publicação que seja uma publicação muito reflexiva, assim, sobre esse material, essa quantidade de informações que chega até a gente, né, e as características, informações relativas às obras construídas, mas também os projetos universitários. Isso tudo vai acontecer, como eu falei, né, a abertura da exposição dia 9 de maio, o catálogo está previsto para ser lançado no começo de junho, a primeira semana de junho, e a exposição vai até o dia 2 de junho. E depois disso, no dia da abertura da exposição, a gente anuncia quem são as 3 obras premiadas, e a partir disso começa a produção desses mini documentários. E a previsão é que no segundo semestre, além de lançarmos o edital da 10ª edição, que vai ser uma edição que tem um formato bastante diferente, justamente por ser um momento, né, de reflexão sobre esses 10 anos de prêmio, mas também a gente quer promover esse cine fachada e esse momento de discussão dessas obras e de convite a um público maior, né? Acho que o Diego pode falar um pouquinho mais sobre o prêmio de design, ele está bem por dentro e acompanhando essa discussão, porque eu acho que também, inclusive, tem um diálogo muito grande entre as duas seleções e as reflexões estão sendo promovidas. O prêmio de design, né, inclusive a abertura dele ao público, né, num período bem próximo do de arquitetura, vai acontecer no dia 16 de maio. Uma característica do prêmio de design é que ele é voltado para, e aí sim a gente está falando de jovens designers mesmo, né, no sentido de profissionais que ou ainda estão se estudando na graduação ou que acabaram de se formar. Então, essa característica que agora, né, está encontrando aí essa ligação com o prêmio de arquitetura também, que está reabrindo essa discussão de projetos universitários. E o que é muito interessante e particular mesmo do prêmio de design é a dimensão processual, porque quando os integrantes do júri estão se debruçando sobre os projetos, que é um processo muito parecido, né, com o que eu comentei do prêmio de arquitetura, então a gente tem uma avaliação, uma leitura, cada um individualmente dos projetos, depois a gente tem um grande encontro onde são debatidos os projetos, as propostas, e daí são selecionados para esse ano 5 propostas, e essas propostas, elas recebem uma mentoria que dura um tempo de 3 acompanhamentos. Então cada um desses integrantes do júri se torna um mentor de uma das propostas, de acordo com as afinidades, né? Isso que é interessante, que quando a gente está avaliando, selecionando esses projetos, né, para além de pensar, afinal de contas, o que a gente está pensando, discutindo aqui em termos de design brasileiro, então tem também essa preocupação de apresentar propostas variadas do design, porque, assim como no prêmio de arquitetura, não existe categorias, os projetos estão todos concorrendo juntos, né? Mas também um outro quesito que se apresenta na hora de selecionar os projetos é que projeto a gente acredita que pode crescer muito com essa mentoria. Então a gente valoriza muito esse processo e é uma aposta mesmo que a gente dá, porque às vezes a gente erra. Quando a gente fala de errar, no sentido é que a maioria dos integrantes do júri acredita que o projeto vai se desenvolver a tempo e às vezes ele perde o fôlego, né? Pode acontecer esse tipo de situação. Então essa é uma dimensão que eu acho muito cara, muito importante da gente falar sempre, que é a processualidade que faz parte do prêmio de design. Então, na exposição do prêmio de design, constam os protótipos que eles vão ser elaborados e desenvolvidos em conjunto, né, em diálogo aí com essas mentorias ao longo desses 3 encontros. Então tem uma evolução desde a proposta apresentada até a gente chegar na proposta mais acabada, mais bem definida para ser exposta. Legal. Agora a gente podia, para finalizar, convidar quem está ouvindo a gente para ver os selecionados que estão lá no site do prêmio, né? E também convidar para a inauguração da exposição que vai acontecer. A Sabrina já falou as datas, mas sempre bom reforçar. Bom, então para quem quiser saber um pouco mais sobre o Prêmio Arquitetura Tomiotaki AkzoNobel, tanto em relação à edição atual, quanto um pouco desse histórico, a partir de catálogos, e para ver as obras também premiadas nas edições anteriores, basta acessar o site do Instituto Tomiotaki, que é institutotomiotaki.org.br, e ele vai te encaminhar para um outro site, que é o site do prêmio. Quem quiser ir direto, acessar diretamente, basta acessar prêmioarquitetura.institutotomiotaki.org.br. Lá é bem interessante que pode ver o edital, pode saber um pouco mais sobre os jurados de cada edição e saber também sobre as obras selecionadas. E aí a gente fica aqui reforçando o convite para a abertura da exposição do Prêmio de Arquitetura, que vai ser dia 9 de maio, e futuramente também do Prêmio de Design, dia 16 de maio. Então, reforçamos que vai ser uma alegria esses encontros presenciais agora possíveis. Muito legal. Bom, deixa eu agradecer aqui a Sabrina e o Diego por falarem um pouco do Prêmio Arquitetura Instituto Tomiotaki AkzoNobel. Obrigado, Sabrina, pela presença aqui. Volte mais vezes para conversar com a gente. Obrigada, eu que agradeço. Acho que a gente vai ter outras oportunidades de conversas também futuras. Aqui já dando um pequeno spoiler, né, Adilson? Mas sempre uma alegria conversar com você e com o Rafa. Sim. Muito bom. Agradecer também ao Diego. Diego, muito obrigado por ajudar a contar essa história aqui do Prêmio de Arquitetura do Instituto Tomiotaki AkzoNobel. É um prazer enorme estar aqui compartilhando com vocês, que eu acho que faz parte, inclusive, né, desses prêmios, a gente compartilhar, fazer circular as ideias e fomentar o debate. Então, é muito gratificante para mim estar aqui.
Bom, obrigado, Diego. E Rafa, mais um, né? Falando aqui com o pessoal do Instituto Tomiotaki. Mais um, muito obrigado, Sabrina, Diego. Pra gente, mais uma vez, é uma honra fazer parte desse ecossistema agora, né? Cada vez entendendo melhor todos os dispositivos da premiação e saber que a gente faz um pouquinho aí de parte desse processo. Pra gente é muito legal, a gente fica muito orgulhoso. Obrigado pela presença e confiança, acima de tudo. Exatamente. Muito obrigado a vocês, ao Instituto Tomiotaki também. Uma honra pra gente falar um pouco do prêmio, também receber vocês aqui. E a gente volta daqui a uma semana com mais um episódio pra vocês e até mais.